Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre elemento químico, massa e relações atômicas. O elemento químico ele é o conjunto de átomos e íons, sendo eles positivos ou negativos, como nós vimos na última aula, os cátions e os ânions. Cada elemento químico apresenta uma nomenclatura, uma representação e um número específico de átomos, como o sódio. Ele tem uma simbologia de Na e um número atômico igual a 11. A tabela periódica ela nos traz todas essas representações, sendo o símbolo, o nome e o número atômico, além da quantidade de massa. No número de massa, ele possui uma representação pela letra A em maiúsculo, sendo ela obtida pela soma do número de prótons e o número de nêutrons. Por exemplo, o cloro ele possui número de prótons igual a 17, número de nêutrons igual a 18 e número de elétrons igual a 17. O número atômico é o mesmo valor obtido pelos prótons e os elétrons. Quando nós vamos fazer a soma, nós, por exemplo, pegamos o 17 mais o 18, onde nós conseguimos o valor da massa do cloro. Uma representação muito simples de nós observarmos é essa, onde o número de massa está na parte superior do elemento, do símbolo do elemento, e o número atômico na parte inferior. O número de massa ele pode estar tanto do lado esquerdo quanto do direito, mas o número atômico ele sempre estará no lado esquerdo. Nas relações atômicas, nós utilizamos todas essas informações para fazer comparações entre elementos iguais, onde seus átomos podem ser comparados, ou entre elementos diferentes. Por exemplo, os isótopos. O que são isótopos? São átomos com o mesmo número atômico. Sendo assim, eles são do mesmo elemento, mas com massas diferentes. Isso é possível? Isso é possível, gente. Os isótopos, por exemplo, do oxigênio, ele possui número atômico igual, sempre 8, mas sua massa pode mudar. Mas ele não deixa de ser. O único elemento que tem uma diferença na quantidade de massa e a sua nomenclatura é o hidrogênio. Como, por exemplo, se ele possui uma massa igual a 1, ele é nosso hidrogênio comum. Mas se ele possui uma massa igual a 2, ele é o deutério. E se ele possui uma massa igual a 3, ele é o trítio. Nós não podemos esquecer, então, que nos isótopos, as suas propriedades químicas são sempre iguais e as propriedades físicas são diferentes, com exceção do hidrogênio. Quando nós falamos sobre isóbaros, nós estamos falando de elementos com o mesmo número de massa e diferentes números atômicos. É o inverso dos nossos isótopos. Por exemplo, no caso do cálcio e do argônio, eles são elementos diferentes, mas possuem o mesmo número de massa e diferentes números atômicos. Já quando nós falamos de isótonos, são dois elementos com o mesmo número de nêutrons e diferentes números atômicos Por exemplo, o elemento magnésio e o silício. Eles possuem um número de massa diferentes, sendo o magnésio 26 e o silício 28, e um número atômico também diferente, sendo o magnésio 12 e o silício 14. Mas o seu número de nêutrons, que é a soma dos números de massas mais o número de átomos, é sempre igual. Bom, gente, essa foi nossa aula de hoje. Muito obrigada e bons estudos!